Tô sentindo saudade de um café e de um frio. E sabe qual é o melhor lugar para você passar frio e tomar café assim na calçada, olhando os carros e as pessoas passarem? França! Então estão preparados para mais uma viagem para a França? Porque hoje a gente vai falar de um dos movimentos mais importantes do cinema, a Nouvelle Vague. Prepare seu cachecol, seu cafezinho quentinho, o seu cobertor e seu chocolate quente, porque aí vai essa história linda para vocês. O movimento cinematográfico conhecido como La Nouvelle Vague foi um movimento formado por um grupo de diretores pioneiros que explodiram no cenário cinematográfico no final dos anos 50, revolucionando as convenções cinematográficas. Pierre Billard usou o termo Nouvelle Vague derivado de um artigo de François Giraud, publicado em La Express no ano anterior, em uma edição de número 58 do Cahiers du Cinéma. No entanto, foi somente após a estreia de Os Incompreendidos em 1959 e Os Primos em 1959 também que a mídia fez uso extensivo da expressão Nouvelle Vague e a tornou popular como um símbolo de um movimento que estava a nascer na França. Com ênfase na revigorante narrativa cinematográfica, a Nouvelle Vague rejeitou a tradicional forma de construção linear da narrativa e criou uma nova linguagem do cinema. Inspirada pelas representações dos trabalhadores comuns da classe baixa do neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague se tornou uma influência de grande tamanho no cinema internacional e pode ser notada até hoje no cinema contemporâneo. Originada da filosofia artística da teoria do autor, um conceito que reconhece o cinema como um produto da visão estética, imaginativa e inspirada do diretor, os cineastas da Nouvelle Vague inspiraram o culto do diretor como um ícone artístico da mesma forma como eram vistos os escritores, pintores e escultores. A importância filosófica da Nouvelle Vague e o seu papel no desenvolvimento de uma teoria de cinema deve-se em grande parte a um dos criadores mais influentes e cruciais do movimento, André Bazin, um renomado teórico crítico de cinema que fundou a famosa revista cinematográfica francesa Cahiers du Cinéma, lá em 51, a partir de onde surgiu o grupo de cineastas que formaria o movimento alguns anos depois. Entre eles estariam Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, Eric Rohmer e Jacques Rivette, que escreviam artigos e críticas de cinema para a revista e vieram a se tornar os líderes da Nouvelle Vague quando resolveram colocar suas teorias em prática. A publicação inicial da revista, em 1951, marcou um momento crucial na vida de muitos roteiristas e diretores franceses. Em sua crença em viver o cinema como uma arte altamente intelectual, Bazin era um acadêmico meticuloso e acreditava que o cinema era muito mais que apenas um entretenimento popular. A ênfase de Bazin no papel crucial de um diretor como o criador artístico que implementa sua própria visão estética e narrativa na tela foi debatida, interrogada e explorada em vários artigos da Cahiers du Cinéma. Esse tema foi abordado especificamente em uma famosa dissertação publicada em 1954 por François Truffaut chamada Uma Certa Tendência do Cinema Francês. Truffaut também acredita que o diretor americano Maurice Angel, em seu filme O Pequeno Fugitivo de 1953, ajudaram a iniciar o movimento. Ele disse, abre aspas, a nossa Nouvelle Vague nunca teria surgido se não fosse pelo jovem americano Maurice Angel, que nos mostrou o caminho para a produção independente com esse bom filme. Fecha aspas. A teoria do autor, abordada pelos escritores da revista, sustenta que o diretor é o autor de seus próprios filmes, com uma assinatura pessoal visível de produção para produção. Eles elogiaram filmes de Jean Renoir e Jean Vigo e fizeram casos que até então eram considerados radicais pela distinção artística e grandeza de diretores de estúdio de Hollywood, como Orson Welles, John Ford,
Alfred Hitchcock e Nicholas Ray. O início da Nouvelle Vague foi um exercício dos escritores da carreira do cinema em aplicar essa filosofia ao mundo, dirigindo os próprios filmes. Nas Garras do Vício, de 1958, de Claude Chabrol, é tradicionalmente creditado como o primeiro filme da Nouvelle Vague. Porém, o movimento só começou a ganhar tamanho a partir do ano seguinte. Truffaut com Os Incompreendidos, lá também em 1959, e Godard com Acossado, de 1960, eles tiveram inesperados sucessos internacionais, tanto na parte da crítica quanto popularmente, o que trouxe a atenção do mundo para as atividades da Nouvelle Vague, possibilitando o florescimento do movimento. Os autores acreditavam que a razão da popularidade se deve à relação que o público jovem criou com os filmes. O movimento era formado em maioria por jovens diretores no fim dos seus 20 anos e início dos seus 30, e assim demonstravam o estilo de vida crescendo em Paris nos anos 50 e 60 que muitos jovens podiam se associar. Outro fator que fazia o movimento se distinguir dos outros filmes eram as técnicas inovadoras e não convencionais que desafiavam as regras impostas pela indústria cinematográfica. Efeitos e métodos que agora parecem banais, clichês ou ordinários, como um personagem saindo de seu papel para abordar diretamente o público, eram radicalmente inovadores na época. Muitos dos métodos vieram por conta da necessidade de infiltrar a criatividade em orçamentos baixíssimos, que podiam limitar o diretor, mas ao invés de se tornar um obstáculo, os autores do movimento usaram isso em favor para trazer inovações. Notavelmente, nas produções de Godard, usava-se métodos sem precedentes que trouxeram grande atenção para os filmes do movimento, como a edição Jump Cuts, visto em Acossado, método de edição que Godard resolveu usar quando foi pedido que seu filme tivesse no máximo 1h30 de duração. O diretor decidiu fazer jump cuts em suas cenas como uma decisão prática e estilística. Também trouxe inovação em seus métodos de filmagem, como o tracking shots, que pode ser notado na famosa cena de trânsito em Weekend à Francesa. O estilo cinematográfico da Nouvelle Vague trouxe um novo visual ao cinema com diálogos improvisados, rápidas mudanças de cenário e tomadas que quebraram o eixo comum de 180 graus do movimento da câmera. Em muitos filmes da Nouvelle Vague, a câmera foi usada para brincar com as expectativas e ingenuidades do público. Além disso, esses filmes apresentavam temas existenciais como enfatizar o indivíduo e a aceitação do absurdo da existência humana. Repleto de ironia e sarcasmo, os filmes também tendem a fazer referência a outros filmes. O auge do movimento aconteceu entre 1958 e 1964, mas é datado que houve filmes do movimento até 1973. Pois é, essa é a Nouvelle Vague. Esse foi um episódio especial para vocês que amam a França e amam os diretores franceses e amam esses movimentos incríveis cinematográficos. Pessoal, uma notícia antes de eu partir e vocês assistirem os novos episódios que estão vindo por aí. Vocês repararam o que é isso em cima da mesa? Essa é a nova box da Rosebud Club. Você não sabe o que é? Então entra no site, dá uma confere lá, uma confere daquela chuchuzinha, porque lá nas nossas redes sociais tem tudo sobre essas novas boxes e as coisas, e os recheios, e os filmes, e os cartazes, tudo que acompanha nessa deliciosa maravilha que vai para você, lindo, querido cinéfilo assinante, que está aí no seu tablet, na sua casa, no seu sofá, no seu conforto assistindo este canal e este episódio. Um abraço e até a próxima!